Olá, alunos! Então vamos lá. Dando continuidade à nossa matéria, nós vamos aprender hoje sobre distribuição eletrônica. Então, seguindo. Vamos lá. A distribuição eletrônica nada mais é do que você separar, tá, o número atômico de um átomo e ver a atomicidade dele. O que isso significa? É você observar o número de camadas que esse átomo vai ter, né? E aí, Linus Pauling codificou esse número de camadas. Então, vamos lá. As camadas eletrônicas são divididas em 7 camadas, né? Ou seja, K, L, M, N, O, P e Q. E vão apresentar níveis. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. O que a gente tem que ficar atento é na distribuição eletrônica com as camadas eletrônicas. A realidade é essa. A distribuição eletrônica, ela não é dada em ordem correta, tá? Então, nesse primeiro slide aqui, o que eu tenho para apresentar para vocês, que tem que ficar fixo na mente, é que toda vez que você vê o 1 antes do S2, que é assim que a gente lê, significa que ele faz parte da camada K, ou seja, o doisinhos lá em cima do S indica que o K vai ter 2 elétrons. Então, por isso que está dizendo ali número máximo de elétrons, 2. Se a gente observar a camada L agora, você vai observar o 2S2 e o 2P6. Então, nós sabemos que quem faz o nível L, ele é representado pelo número 2. E qual vai ser o seu número máximo de elétrons? 2 elétrons no S, mais os 6 elétrons no P, que vai dar o total de 8 elétrons. Aí agora você deve estar se perguntando que por que essas letrinhas só vão ter esse número determinado de elétrons. É como se ela só suportasse carregar esse número determinado de elétrons. Ou seja, o S só carrega no máximo 2 elétrons, o P só carrega no máximo 6 elétrons, o D só carrega no máximo 10 elétrons e o F só carrega no máximo 14 elétrons. Ele pode carregar menos do que isso? Sim, mas nunca a mais. Então, nós vamos sempre estar observando essa conjugação na distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Nós irmos para a prática logo. Esse diagrama tem que ficar grudado na mente de vocês, tudo bem? Sempre grudado. Eu vou fazer um vídeo ensinando a montar esse diagrama de Linus Pauling para facilitar, e nós sempre vamos seguir as setinhas, ou seja, nós dizemos que a ordem da distribuição eletrônica tem que ser seguida pelas setas, é como se fosse um nível de energia, tá? Então, a ordem correta qual é? Olhando sempre de cima para baixo. 1S2, seguindo a setinha. Depois a seta ultrapassa quem? 2S2. Depois a seta ultrapassa 2P6, 3S2, sempre de cima para baixo, ó. A seta agora vai ultrapassar 3P6, 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, e agora 5F14, 6D10, 7P6. Se vocês fizerem a soma do número de elétrons de todas as camadas, vai dar 114, se eu não me engano, que é a quantidade certinha de átomos que tem na tabela periódica. Ou seja, nós conseguimos fazer distribuição eletrônica de todos os átomos que estão na tabela periódica através de Linus Pauling. Aqui eu coloco 2 exemplos para vocês, alguns exemplos para a gente olhar a distribuição eletrônica. Como disse para vocês, nós temos que seguir a ordem das setinhas. Então, fazendo a distribuição eletrônica do hélio, que só tem 1 em seu número atômico, ou seja, Z é igual a 1. Como eu falei para vocês, o S pode carregar só 2 elétrons. Menos do que isso, ele pode carregar? Sim, mas nunca mais. Então, fica 1S1. O hélio, 1S2. Agora o lítio
tem um S2 e 2S1 para formar 3. Eu vou fazer outros exemplos para vocês, agora no papel, dando outras identificações para facilitar um pouquinho. Então, vamos lá.